Os Estados Unidos temem uma escalada do conflito entre Israel e Hamas e um possível envolvimento do Irã. Quem está com a gente hoje, direto da nossa central da informação, Adriana De Luca, está comigo? Opa, aqui. Dri? Oi, Tainá, sou eu. Olha só, os Estados Unidos veem um risco elevado de um conflito ainda pior no Oriente Médio, à medida que os iranianos continuam a atacar as tropas americanas na região. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou que o país está vigilante, porque vem ameaças elevadas contra as forças americanas e um risco elevado do conflito se espalhar para outras partes da região do Oriente Médio. Ele também afirmou que os Estados Unidos estão fazendo tudo o que podem para evitar que isso aconteça. Na semana passada, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra 2 instalações ligadas a milícias apoiadas pelo Irã no leste da Síria, após uma série de ataques de drones e foguetes contra as forças dos Estados Unidos na região. Os ataques aéreos contra as instalações ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e grupos afiliados não resultaram em vítimas, segundo os Estados Unidos. Questionado sobre os ataques dos Estados Unidos a representantes iranianos na região, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que, se os ataques continuarem, os Estados Unidos vão responder. Ele também afirmou que o governo americano está aumentando a vigilância e trabalhando com outros países para tentar evitar que o conflito entre Israel e Gaza se transforme num conflito regional. O presidente do Irã afirmou hoje que Israel ultrapassou as linhas vermelhas em Gaza, o que pode forçar todos a agir. Especialistas ouvidos pela CNN Internacional afirmam que, embora o Irã esteja receoso de ser arrastado para a guerra entre Israel e Hamas, isso pode fugir ao seu controle caso outros grupos que o Irã apoia, como Hezbollah, entrem no conflito. O chefe do programa do Irã no Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv afirmou que o que liga todos estes grupos ao Irã são as suas políticas anti-Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano também alertou que o bombardeio de Gaza por Israel poderá ter consequências de longo alcance, dizendo que, se Israel não parar os seus ataques aéreos, é altamente provável que muitas outras frentes sejam abertas. Tainá? Obrigada. Eu vou trazer novamente o Américo Martins e Urian Fancelli para a gente poder comentar antes. Eu pedi aqui a palavra do Américo com o Urian, o que trouxe a Adriana De Luca. Longamente ontem, aqui com outros especialistas, Urian, eu conversava sobre a possibilidade do Irã entrar nessa guerra. Eu entendi que é muito difícil isso acontecer pelo potencial de destruição elevado de Israel, a preparação das forças israelenses serem substancialmente maiores do que a do Irã. Só que tem algumas questões que eu gostaria que você explicasse, que é, por exemplo, primeiro, a suspeita do Irã ter participado indiretamente a partir de um financiamento e de ter tornado mais robusto, né, o poder de ação e de violência do Hamas no dia 7 de outubro, nesse ataque específico do dia 7 contra Israel. E a aliança com Hezbollah, porque sempre quando se fala em Irã também se teme uma soma de forças com Hezbollah chegando para auxiliar o Hamas contra Israel. Eu queria que você desembaralhasse todas essas cartas para a gente entender o que pesa na hora do Irã decidir, ou se, de fato, isso está sendo discutido, o Irã, a entrada do país na guerra contra Israel. Bom, Tainá, primeiro ponto em relação à entrada do Irã. É óbvio que o exército de Israel já está muito claro que ele é muito mais poderoso do que o exército iraniano. Mas não é só por isso que não é interessante a entrada do Irã, não. Tem uma situação interna também que não vai muito bem. O país ele não está com índices econômicos muito bons, tem sofrido protestos também por conta da morte de uma mulher que acabou mostrando o cabelo, agora outra também por conta que foi espancada no metrô do país. Então, assim, internamente, a situação ela não é
propícia para que o país lide com uma guerra, entre numa guerra que não seria só contra Israel, mas também contra os aliados de Israel, e eu coloco principalmente Estados Unidos. Agora, segundo ponto, em relação aos ataques de 7 de outubro, o Irã nega, ele nega que tenha se envolvido diretamente, mas ele foi um dos primeiros países a comemorar esses ataques depois que eles aconteceram. Mas mesmo que eles não tenham ajudado nesse dia, no dia 7 de outubro, não quer dizer que não tenham colaborado com a capacitação do Hamas. Isso claramente eles têm feito, até mesmo porque se a gente olha para o que era o Hamas lá atrás, era um grupo que na década de 80 combatia os israelenses com pedras, atacando pedras na primeira intifada nos tanques de israelenses. Então, como que esse grupo conseguiu ao longo do tempo se desenvolver, crescer tanto, adquirir inteligência, por mais também, de novo, que o Irã não tenha treinado as tropas do exército, os militantes do Hamas, ele claramente ajudou o Hezbollah, que por sua vez acabou dividindo, compartilhando esses treinamentos e essa inteligência com o Hamas. Existe aí uma conversa de que foi fundada em 2011, em 2021, uma sala de operações ali compartilhada em Beirute, capital do Líbano, entre Hamas, Hezbollah e governo iraniano, no qual táticas eram compartilhadas. E qual que é o interesse do Hezbollah nessa história toda? O Irã, ele é um país de maioria xiita, sendo que quando a gente olha para todos os muçulmanos de todos os países, os sunitas, né, eles são 90% de todos os muçulmanos. Então, o Hezbollah, sendo xiita, ele tem ali um pouco de identificação com o governo iraniano, que por sua vez também usa o Hezbollah quase como se fosse um grupo paramilitar, então que atua do lado do governo iraniano em outras guerras. Então aconteceu isso durante a guerra da Síria, por exemplo, né, com o Hezbollah, tanto é que na guerra da Síria o Hezbollah e o Hamas ficaram em lados diferentes, acabaram se distanciando em certo ponto e agora voltam aí a se unir contra esse mesmo inimigo comum que é o Estado de Israel.